Deixa eu fazer uma introdução aqui ao tema. Aproveitar que nós sempre estamos com jovens e esses jovens gostam de fazer várias perguntas. Denise estava até falando, pois de sabatino, né, Franco? Falei, eles aproveitam para arrancar o couro do vovô. Muito legal as perguntas que surgem durante o nosso café, almoço. Você vai também dando direção e falando um pouco do que o Espírito Santo está ministrando no nosso meio. Falando, comunicando aqui e lá, né? Ontem eu falei com vocês rapidamente sobre Gálatas, capítulo 5, vocês lembram? Chegamos a ler Gálatas 5, 17, não lemos? Ou não? Sim ou não? Eu não sei se você colocou a tua atenção total nesse texto, porque, claro, tudo isso carece de revelação. Mas a primeira vez que eu entendi esse texto, que me chamou a atenção de fato, eu fiquei muito chocado. Por que chocado, Franco? Porque a carne luta contra o espírito. E o espírito, nós sabemos que ele também não fica apanhando da carne, ele também luta contra a carne. Porque são opostos, e nós sabemos que são opostos entre si, e no fundo a definição é uma definição assim, muito simples, é para que vocês não façam o que querem. Isso que me chocou. O que me chocou? Me chocou ver que toda a luta do Espírito Santo contra o Sérgio Rodrigues Franco é para que ele não faça a vontade dele. Toda a luta. Com isso eu não estou dizendo que o Franco não vai pensar besteira, não vai ser tentado. Eu não estou dizendo isso. Eu estou dizendo que o final dessa luta, de cada batalha, para acertar, que a vontade de Deus seja feita. A vontade de Deus seja feita. Porque nós temos vontades de todo tipo. Algumas são até legítimas, boas. Por exemplo, esse tempo que eu estou aqui com vocês, eu tenho acompanhado meus netinhos que estão na praia com os outros vovós. Com Marquinhos, com Cristiane, com os pais, obviamente, né? Exceto Noah, que está lá, que também está no mesmo lugar, mas está gozando lá dos tios, da tia, aquela companhia gostosa. E cada vez que eu vejo eles lá brincando, pulando, me queima de saudade. Eu queria estar lá. Verdade. Eu gostaria de estar lá e até penso que, humanamente falando, ninguém me impediria de estar lá. Se eu chegasse lá no presbitério e falasse, irmãos, eu quero tirar aqui uns 15 dias com a minha galera, acho que os irmãos iam me abençoar. Dizem, Franco, vai. É legítimo, é bom. Então tem vontade na nossa vida que é até boa demais e nos agrada tanto. Mas a vontade de Deus, em muitos momentos, ela nos afasta daquilo que é bom e é legítimo. Quantos me entendem? A minha inclinação humana, natural, de avô, de pai, porque ali eu sou tudo, ali sou avô e sou pai. Então ali, meus filhos naturais, meus filhos do coração, né, que casaram com os nossos filhos, tanto o Rafael quanto a Yasmin, nossos netinhos, tudo lá, nossos amados Marquinhos e Cristiano, que amamos de graça. Não sei se tem mais gente, se Júlia está lá, se outros queridos estão lá, outros irmãos. Está uma comunhão gostosa, numa prainha gostosa de Aguinha Clara. Do jeito que eu gosto da praia, sem onda, tal. Mas essa inclinação na nossa vida, e eu sei que Denise queima pela mesma coisa, né? Ela, por mais legítima e bonita, e sei lá, e nobre, dá o nome que você quiser, ela não é maior e melhor do que a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Não é melhor. Eu sei que em algum momento eu vou colher o fruto desse tempo com vocês aqui. Eu sei disso.
e vai me dar muito mais alegria. O fruto desse tempo, que doideira, do que está lá. Deus sabe todas as coisas. Eu sei que, de alguma forma, vai alcançar algo para a glória de Deus. E as coisas que são eternas, porque tem coisa que é eterno. Por isso que eu falei ontem lá com os rapazes, que quando o espírito prevalece contra a carne, a vontade do homem não é feita. Casou, mas eu sou o cabeça aqui queimando os... Não, amado. O cabeça da família é o homem, mas o cabeça do homem é Cristo. Se você fizer a tua vontade no teu casamento, você vai guiar mal a tua família. Falei da condição mais confortável no aspecto com relação às mulheres. O que é confortável no aspecto? É que elas podem se lançar nessa condição de seguir o marido, com toda a fé e certeza que Deus se agrada disso. Mas o que é difícil para a mulher nessa hora? Seguir o marido. Para a mulher é difícil seguir o marido quando o marido está certo, quando o marido está errado. É difícil seguir. É difícil se submeter. Porque submissão é se colocar debaixo da missão. Lembra que eu falei que quando você casa, o teu esposo se torna o teu pastor principal? Ele é o teu pastor. Ele é responsável pela tua vida. E ele vai tomar decisões. Algumas você vai ter clareza que é Deus, vai se submeter em fé. Em outro momento, você vai precisar ouvir Deus na boca do teu esposo. Na boca do teu esposo. Olha, várias decisões que eu tomei na minha vida, várias. Denise ouvia Deus comigo. Ouvia Deus comigo, fechava sempre. Não, Deus, amém, vamos embora, amém. Vambora. Quando nós nos mudamos para Curitiba, aquela decisão de ir para Curitiba, a Denise não ouviu direto de Deus. E ela falou, Franco, eu não estou conseguindo ouvir Deus sobre esse assunto. Eu fui ao Senhor. Falei, Senhor, o que eu faço? E o Senhor falou, fala para ela ouvir Deus, ouvir minha voz na tua vida. Foi o que eu fiz. Você não está ouvindo Deus não, filho? Então tu aprender a ouvir Deus, o meu intermédio. É Deus que está nos guiando a isso. E como eu sou pastor dela, não, antes do presbitério veio o Sérgio Franco na vida dela. Como eu sou pastor da vida dela, ela que não cantou Para Onde Tu Fores Irei, não cantou isso, porque quando a gente casou a gente era incrédulo, mas não cantou isso. Ela experimentou isso. Mas foi muito legal, porque passado um tempo em Curitiba, o Espírito Santo encheu Denise de convicção de que foi ele realmente quem nos guiou para aquele tempo ali, naquela cidade. Então, em algum momento eu vou falar direto contigo, como esposa, em outro momento você vai ter que ouvir a voz de Deus por meio do seu esposo. E tudo isso é muito difícil para a mulher. Por quê, Franco? Porque ela tem que renunciar à carne, à vontade própria, os desejos, os sentimentos. Quantos me entendem? Me entendem que eu estava? Entendeu o que eu estava falando ontem? Mas que tem um negócio muito legal. O que é, Franco? Que é a minha introdução para o meu tema. É o seguinte, é quando você compreende o coração de Deus. Hoje eu estou tomando café com os rapazes e com algumas moças aí também. As moças chegam com toda a liberdade, né? Acho que eu comecei esse assunto, não sei, com Douglas inicialmente. A gente começou um assunto. Eu estava explicando aos irmãos que eu estou vivendo um momento assim muito singular esse tempo aqui em Porto da Folha. O que é? Eu conheço 2 homens, hoje são homens, mas conheci eles bem jovens, no começo da vida deles com Deus, da fé deles com Deus, e que não discipulei ninguém diretamente, mas eu sempre contribuí como presbítero da igreja. Sentava, conversava, retiro de jovens, como a gente faz aqui, tomando café, vários momentos. E esses jovens são jovens assim, bonitos, vistosos, de boa aparência, aqueles jovens que chamam atenção, sabe? E um deles, quando foi trabalhar, imediatamente naufragou na fé.
não sei se assédio de muitas moças, não sei como é que foi. Eu sei que ele naufragou e ele começou então a viver uma vida dissoluta, muita desregrada, coisa e tal. Só que agora, recentemente, coisa de algumas semanas, ele me puxou, pedindo oração, porque ele estava com suspeita de um câncer, que se confirmou nessa semana que nós viajamos. Então, no domingo, último domingo lá no sítio, ele esteve lá, saudei. É um cara que sempre cuida do corpo, muito forte, assim, vistoso, como eu falei, de boa aparência, mas ele está doente. Doente, com câncer e com muito medo, e para complicar a situação, ele está também com muita insegurança de que Deus possa fazer algo por ele. Ele não acredita que Jesus é capaz de fazer alguma coisa por ele, não porque Jesus não tem poder, é porque ele se vê muito mal. Ele se vê muito pecador, muito miserável. E toda vez que eu converso com ele, ele começa a dizer, cara, mas eu pisei muito na bola. Cara, ele vai lamentando, assim, é um lamento após outro, sabe? E eu estava falando com os irmãos sobre a importância de mostrar o coração de Deus também. Não é só a gente falar dos fatos que envolvem Jesus, da história de Jesus, dos evangelhos. Mas cada um de nós já conhece o Senhor suficiente para abrir o coração de Jesus diante de algumas pessoas e mostrar o Jesus que nós conhecemos. E poder animar e dizer, cara, esse não é o Jesus que eu conheço. O Jesus que eu conheço, ele vai se compadecer de você. O Jesus que eu conheço, ele não rejeita um coração quebrantado. O Jesus que eu conheço não lança fora aquele que vem a ele, de forma alguma. Ele disse, de forma alguma. Não te lanço fora. Nunca, jamais te lançarei fora. Ele não lança você fora. O Jesus que eu conheço, você não tem que enfrentar uma tempestade, lutas, ventos para encontrá-lo. E nem fazer força, e nem ficar batendo no corpo, se autoflagelando. O Jesus que eu conheço, ele só espera um coração inteiro. É de todo o coração. Todo o coração não é ficar suando para encontrá-lo. Não é ficar, eu tenho que encontrar, buscar Deus de todo o coração. Parece que quando a gente fala de todo o coração, as pessoas falam de empenho. Não, amado, de todo o coração fala de inteireza. Inteiro. É claro, falei com ele, se você ficar entre as mulheres e Jesus, não vai rolar nada, não vai nem dar meia volta. Mas se você disser não ao teu prazer e olhar para Jesus, acabou. Acabou, ele vai te agarrar pela mão. Né? Ele vai te sustentar. Quantos me entendem? Você diz amém para isso? Não, de verdade. Ah, Franco. Eu separei um texto aqui, esses dias lendo, eu falei, cara, esse texto às vezes passa tão desapercebido. Salmo 63, 8. Um versículo pequenininho, mas eu acho que esse versículo ele explica exatamente esse coração. Quer dizer, são tantas coisas que revelam o coração de Deus, mas quem experimentou isso aqui, ele sabe que é desse jeito. A minha alma apega-se a ti, a tua mão direita, a tua mão direita me ampara. Olha que são duas ações. Assim, a minha alma se apegou a ti. Eu estendi a mão, mas ele, com a mão forte dele, me ampara. Ele não me deixa cair, ele me sustenta. Deu para entender ou não? Imagina uma pessoa se afogando, um rodamuinho te puxando, entendeu? E você ali afundando, agoniado, desesperado. De repente você grita por socorro e a tua alma desesperadamente se apega a Jesus. E o que Jesus fala? Fez que nem... Ele vai fazer contigo que nem fez com Pedro. Estendeu as mãos, agarrou Pedro e tirou Pedro do afogamento. Ele vai fazer igual. Ele vai te amparar, te sustentar com a mão forte dele.
Mão forte. A nossa mão é fraca. A nossa mão é a mão de um bebê. Fraco. O máximo que a gente faz é chorar. Mas a mão dele é forte. Ele nos sustenta, ele nos ampara, ele nos pega. Ele é maravilhoso. É bom demais voar nas asas do Espírito Santo. E como a gente tem dificuldade para entender isso, para ver esse coração. E a gente fica tentando explicar que comigo não funciona muito bem, porque eu sou tão mal, tão perverso, tão pecador, peco há tanto tempo, peco muito. Cara, mas nada disso muda essa realidade. De que Deus, na hora que você se volta de verdade para Ele, de verdade, com o teu coração, Ele vai fazer algo por ti. Isso não é imutável. É da natureza dele. É do coração do nosso amado. Não sei se você entende isso. É o que eu tenho falado com os irmãos. Irmão, não existe ninguém inalcançável para Deus. A graça de Deus te alcança onde você estiver. Já falamos isso aqui, lembra que eu falei? Dos dois casos, gente que se acha acima da graça, gente que se acha abaixo da graça. Não tem ninguém abaixo dessa graça. Curiosamente, eu estou falando sobre isso, estou com duas figuras exatamente nesse quadro, se achando muito abaixo da graça de Deus. Como se Deus não fosse capaz de fazer algo por ele, não por causa de Deus, mas por causa dele, da maldade dele, do pecado dele, da pecaminosidade, sei lá quantas desculpas a gente pode dizer, objeções, eu não sei, quantas arguições, quantas vezes a gente pode, sei lá, quanta justificativa que a gente dá para dizer, não é possível, Deus não pode, eu sou tão miserável, tá bom. Ele falou, de maneira nenhuma vai te lançar fora, mas eu sou... fala o que você quiser aí. Arruma qualquer coisa sobre você. Sou vacilão. Eu não consigo. Eu estava lembrando para os irmãos no café. Eu falei, a minha frase real, meu entendimento é o seguinte. Quando eu olhei Jesus e quando eu contemplei a vida cristã, eu de cara percebi, é impossível. Eu não consigo. Eu acho que isso me encheu de medo. De verdade, de seguir Jesus. De medo de fracassar. Fracassar mais uma vez, porque já colecionava fracassos na vida. Mas medo de fracassar. Quando eu vi que era uma possibilidade, que era uma possibilidade de eu sair daquele buraco, eu tive medo. Porque eu falei, eu não vou conseguir. Os irmãos são bons, eu sou mau. A igreja é santa, eu sou pecador. Eu explicava tudo que era jeito da minha condição. Mas o que eu não sabia? Eu não sabia do coração desse Deus, eu não sabia. Do poder desse Deus, do Espírito Santo. Eu não sabia disso, gente. Eu não sabia, acho que com você foi a mesma coisa. E se você não sabe o que eu estou dizendo, você precisa provar o que eu estou falando. Eu não sabia. Eu dizia assim, meu Deus, eu sou muito ruim, eu sou muito pereba. Olha, é um negócio tão impactante na minha vida, eu tinha tanto problema com isso, que um dia que Deus me chamou mesmo assim, não só agora para segui-lo, mas para servi-lo, foi uma noia. Foi uma noia. Por quê? Eu fui numa reunião, como eu falei, ninguém cresce num dia só, mas às vezes numa reunião onde Jesus está, uma palavra muda a tua vida, lembra que eu falei isso no primeiro dia aqui? O curso da tua jornada. E tinha um cara lá que pregou, o nome dele era Davi, um pastor batista, e ele citou uma frase que eu não sei ainda até hoje quem é o dono, se é Spurgeon, se é um desses caras finos, um desses caras do passado. E a frase do cara é assim, o mundo está para ver o que Deus pode fazer por meio, através de alguém que dedique toda a sua vida a Ele. Amados, aquela palavra saiu igual uma espada, assim, me acertou lá, puf. Mas me acertou com um monte de pereba e vícios. Eu ainda fumava, só para você ter ideia. Eu ainda fumava, batizado fumante. Mas a palavra é assim, pá! Me acertou. Eu não conseguia esquecer a frase do cara. O mundo está para ver o que Deus pode fazer através de alguém que dedique toda a sua vida a Ele. Aí a carne nessa hora faz uma coisa muito interessante. Carne, carmônio, tudo junto.
ela começa agora a te reverter, dizer que não é para você aquilo ali. Não, essa palavra não é para você, você está equivocado, cara. Essa palavra é de Deus para outra pessoa, não é para você. Aí eu comecei na minha caminhada de volta para casa, sozinho. Comecei a conversar, não sei se com Deus, comigo mesmo, mas eu tentava explicar assim, não, mas tem gente muito boa. O que esse cara falou não é verdade. Ou que tem gente que já dedicou a vida inteira a Deus, misericórdia, fumando. Aí resolvi puxar um cigarro, que eu fiquei sozinho, não tinha nenhum irmão me filmando. Puxei meu cigarrinho, acendi, e lá vou eu, caminhando no viaduto de Bento Ribeiro, para quem conhece o Rio de Janeiro. Estou ali por cima, ali, pá. E pensando, e dizendo, não, poxa, não, cara, aqui tem. Não, essa palavra não é verdadeira, não pode ser. Muita gente já se consagrou a Deus, muita gente boa, ia lembrando, falar do fulano, falar do Beltrano, não, mas tem lá, tem um André, pô, tem um fulano, tem um cara, não, tem isso aqui, tem um Felipe, tem. E fui botando, não, tem um Douglas, pô, tem, Deus, pô, o que deu? E aí, no meio do viaduto, eu ouvi mais forte. Esta pessoa pode ser você. Rapaz, o cigarro voou longe. Um susto que eu tomei. Estremeci todo. E aí, fiquei dividido. Eu falei, eu ouvi Deus. Mas como é isso? Aí começa de novo. Sou muito ruim, sou muito pecador, sou muito impuro, sou muito isso. Tal. E para complicar, ainda tinha sonhos com pecado, pesadelos com pecado. Desgraça batendo na porta toda hora, assediado pelo pecado, desgraça toda hora, como aquela canção do Tade, todo dia o pecado vem, me chama, todo dia vem, as tentações me chamam, lembra? Não tem essa coisa, mas eu escolho Deus, pô, mas eu não estava escolhendo nada, porque eu não via nenhuma possibilidade, não por causa do Senhor, eu tinha uma visão minha, de um cara muito miserável. Eu não tenho a menor possibilidade. O que me convenceu, de fato, que Deus estava me chamando para servi-lo? E para servi-lo tinha que segui-lo, né? Foi lendo a Escritura. Paulo falando aos Coríntios que Deus não escolheu muitos de nobre nascimento. Pelo contrário, Ele escolheu as coisas loucas desse mundo, as fracas, para confundir as fortes, os tolos para confundir os sábios, os que não são para confundir aqueles que são. Para que nenhuma carne se glorie na sua presença. Ele conclui assim, para que nenhuma carne se glorie na sua presença. Na hora que eu olhei, eu falei, lembrei lá do viaduto. Falei, Deus me chamou. Porque eu sou esse cara fraco, eu sou esse cara débil, eu sou esse cara tolo, eu sou esse cara que não é. Não é, então eu estou qualificado ao chamado. Eu estava acostumado com pessoas que eram qualificadas pelas virtudes. Né? Tu vai para as Forças Armadas, tem que ter virtude. Então, qualquer concurso que tu preste, tem que apresentar virtude. Mas no reino de Deus parece que é o contrário, você tem que apresentar defeito. Onde abundou o pecado, superabundou a graça. Eu falei, meu Deus, que assustador, que aterrorizante isso aí. Mas isso fala do coração do nosso Pai. Esse é o coração dele, cheio de misericórdia, de compaixão, de amor. Amém? Não há pereba suficiente para ele. Parece que ele gosta dos pereba, cara. É um negócio pessoal dele. Isso é um negócio pessoal. Mas ele explica. Ele diz que os pereba não tem como se gloriar na presença dele. Você sabe que é ruim. E aí luta com a tua ruindade todo dia. Tu tem que lutar todo dia e fazer a vontade de Deus todo dia. Amém?